Outro dia na coluna eu disse que o Propag é um filho de Tadeu. Eu errei quando eu disse isso. Não, filho da Assembleia. Eu acho assim, que é o filho da Assembleia. A Assembleia, de fato, quando identificou que o regime de recuperação fiscal, e nós já falamos várias vezes sobre isso, era um modelo que não resolvia o problema do Estado, a Assembleia, muito além de colocar na pauta e, porventura, termos lá um projeto, de uma certa forma, derrotado, porque naquela época o governo não tinha os votos para aprovar o projeto, ele foi atrás de uma solução, né? A Assembleia foi atrás de uma solução. E aí foi quando nós conseguimos lá no Congresso Nacional, com o Rodrigo Pacheco, com os deputados federais, senadores, lá à época ainda a ideia, né, de um novo modelo que hoje se concretizou. E eu me lembro que eu vim aqui, falamos muito sobre isso, inclusive, ainda até eu mesmo, será que vai dar certo, será que não vai? Mas conseguimos, felizmente, planejar, executar e agora entregar o Propag pelo governo federal. O que está aguardando, Paulo? Agora nós estamos aguardando a regulamentação de parte ainda do texto pelo governo federal, que já sancionou, obviamente, mas agora falta uma regulamentação para a gente entender de que forma que o Estado pode agora dar sequência nessa discussão. Para que as pessoas que estão nos vendo entendam, nós estamos falando daquela dívida de Minas Gerais, Sim, que começou lá em 98 com 14 bilhões de reais. Nós já pagamos, o contribuinte, a população mineira já pagou mais de 100 bilhões de reais e ainda devemos 170. Mas como é que essa conta fez? Com a de juros. Então, Minas Gerais pagou hoje, até hoje praticamente, apenas juros, de uma certa forma, sobre essa dívida da União. é bom alertar que você, em muito tempo, já criticava a possibilidade do regime de recuperação fiscal. E aí trabalhou muito pelo Propag. Essa arquitetura do trabalho, da construção do Propag, ela é fácil de ser concluída agora? Isso é só reta final? Porque o cidadão fica esperando. E agora? Qual é o passo seguinte? Então, nenhum projeto, especialmente levando em conta a complexidade, nós estamos falando dessa dívida monstruosa, não é um projeto simples da noite para o dia que se resolve. Mas é claro que eu tenho plena consciência de que esse, na minha avaliação, é um projeto muito melhor do que o regime que está. Para você ter uma ideia, Paulo, nós fizemos aí com a equipe técnica da Assembleia, e na minha avaliação das melhores equipes técnicas de todo o país, um levantamento que de um modelo para o outro, ou seja, do regime para o Propag, pegando os próximos 25 anos, que é de uma certa forma a duração dos refinanciamentos, Minas Gerais pagaria 300 bilhões, em torno de 300 bilhões a mais no regime do que pagará no Propag. Ou seja, de juros. É muito dinheiro. Eu não gosto de pagar juros, você não gosta, certamente a população também não gosta, especialmente também o Estado não pode pagar. E o dinheiro é do cidadão. O dinheiro é do povo. Então nós entendemos que essa diferença é uma diferença muito considerável para Minas Gerais. Por isso que nós somos atrás de um modelo. O regime de recuperação fiscal, nos próximos 10 anos, uma dívida de 870, ela saltaria para 210. Então por isso nós somos atrás dessa modelagem. E aí, respondendo a sua pergunta, é simples, é fácil? Primeiro, nós temos que conhecer a regulamentação que o governo federal vai dar. Ponto 1. Ponto 2, conhecer os projetos que o governo do Estado tem de encaminhar para a Assembleia e acho que isso deve acontecer nas próximas, imagino eu, semanas, meses, depende, obviamente, dessa questão da regulamentação do governo federal. Para que a gente entenda exatamente de que forma que nós podemos e o que nós temos de avançar nessa discussão. É bom lembrar, Paulo, de que, por exemplo, no meio dessa discussão, você pode discutir a federalização de empresas. Que é um assunto que eu quero falar com você. Vamos falar. Federalização, corporação, que transforma. Isso tudo, na minha avaliação, já te respondendo de uma certa forma, tem de estar e vai estar no bojo da discussão do Propag. Porque qual que é o grande ganho do Propag em comparação com o regime? Primeiro é o não pagamento de juros. Mas como que você não paga juros? Porque hoje, Minas Gerais paga o IPCA mais 4% de juros e por isso nós temos essa dívida monstruosa. Mas o Propag fala o seguinte, se a gente conseguir amortizar parte da dívida, pelo menos 20% do valor total da dívida, você tem direito a ter perdão de juros. Então, o Estado tem que fazer agora um esforço nos próximos tempos, e aí a gente pode falar sobre federalização e outras oportunidades, para que a gente consiga amortizar pelo menos 20% desse valor dos 170 bi, para termos direito a não pagar mais juros. Aí vira um negoção muito importante para o Estado de Minas Gerais, financeiramente falando. Porque aí a gente vai começar, de fato, a pagar o principal da dívida e não apenas os juros, como nós fizemos até hoje.